Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. Saudamos a realização deste debate, recordando que a proteção e o bem-estar animal tiveram desde sempre uma grande relevância para os verdes. Foi justamente para promover o reconhecimento e o respeito pelos animais que o Grupo Parlamentar do PEV propôs uma lei de bases de proteção aos animais não humanos em 1988. Desde os anos 80 até ao dia de hoje, muitas têm sido as propostas ecologistas para que os animais sejam tratados com respeito e com a proteção devida. É inegável a evolução a nível da legislação e da sociedade, que está mais sensibilizada e exigente, mas há ainda muito a fazer porque continua a haver um número muito grande de animais maltratados e abandonados. Desde logo é preciso avaliar o que está a falhar e agilizar a implementação das medidas e para isso são necessários meios para uma resposta efetiva, assim como intensificar campanhas de sensibilização porque há muitos comportamentos a mudar. Em Lisboa também há ainda muito a fazer, por exemplo, na Casa dos Animais de Lisboa, a nível das colónias de gatos, no CRAS, etc. Sobre a política de bem-estar animal, de uma forma mais geral, mas também relativa aos pombos, recordamos que esteve em discussão no debate temático Lisboa e os Animais, realizado em 2019, e cujas recomendações refletem esta matéria e nesta fase aguardamos a sua votação em plenário. As populações de pombos existem em elevadas densidades em áreas urbanas, como Lisboa, e têm de ser geridas, mas nem sempre as relações entre as pessoas e a fauna urbana são conhecidas com a profundidade necessária. Os verdes fizeram questão de visitar o pombal contraceptivo no Parque Silva Porto, que funciona desde 2017, para perceber melhor o funcionamento e eventuais dificuldades. Desde o início defendemos que estes equipamentos só atingem a sua eficácia se funcionarem em rede. Por essa razão, questionámos várias vezes a Câmara sobre a data para a concretização dessa medida, que deveria estar implementada no final de 2017. Hoje há mais 5 pombais, daquilo que sabemos, mas a ideia era já estarem mais equipamentos em funcionamento. Além disso, a Câmara deve continuar a estudar outros meios alternativos e complementares a estes pombais contraceptivos, em estreita articulação com a Provedoria dos Animais de Lisboa. É igualmente fundamental que se faça uma avaliação permanente deste projeto para saber quais os resultados e a necessidade de fazer melhorias. Por exemplo, não pode faltar alimentação na limpeza dos espaços, caso contrário os pombais não são uma opção para os pombos. Além disso, é também essencial reforçar as ações de sensibilização indispensáveis para que as pessoas sejam informadas sobre os riscos que efetivamente podem existir, de forma pedagógica, sublinhando que falamos de um animal senciente. O que não pode acontecer são as capturas da forma como são feitas. É preciso alterar a política de controle de pombos na cidade, tal como a Câmara Municipal de Lisboa prometeu. Os verdes têm colocado várias perguntas ao Executivo sobre esta matéria e, ao longo do último ano, foram capturados, segundo dados da Câmara, cerca de 7.000 pombos, mas não se sabe qual foi o seu paradeiro. Aproveitamos assim este debate para reforçar algumas questões, na esperança que a Câmara desta vez nos responda. Portanto, qual é o ponto de situação e a avaliação do projeto da rede de pombais contraceptivos, qual o ponto de situação da realização dos censos dos pombos, qual o destino dos ovos retirados dos pombais e qual o destino dos pombos capturados. Passando, por fim, à recomendação apresentada pelo PAN, os verdes acompanham no geral as preocupações aí expressas, no entanto temos algumas observações sobre a forma de atingir os objetivos. No ponto 2, independentemente do pelouro, é fundamental que haja uma abordagem entre os pelouros, com coordenação e articulação, e não é à Assembleia Municipal que cabe determinar a organização da Câmara. Assim, sugerimos que o PAN possa dividir este ponto, de forma a não misturar dois assuntos, ou seja, o fim da associação ao conceito de praga e o pelouro que deve tratar esta temática. No ponto 3, não nos parece que a solução seja criar um grupo de trabalho, pois o que vai resolver os problemas é a garantia de meios, a coordenação e a vontade da Câmara para fazer mais. Sobre o ponto 4, pode ser permitido voluntariado, mas não exclusivamente, na perspectiva dos verdes, porque não devemos substituir trabalhadores por voluntários, nem estes devem estar em coordenação do tal grupo de trabalho que não consideramos necessário, como acabámos de referir. No ponto 5, o essencial é reforçar a sensibilização da população para que os pombos não sejam alimentados, quer seja junto dos pombais ou não, pois há muitos pontos críticos de alimentação na cidade.
Esta prática, a alimentação, é proibida e passível de coima, mas a mensagem tem de passar para as pessoas de forma educativa e clara, sem diabolizar os pomos e para que se perceba que são alimentados pela Câmara, não estão a passar fome, porque a verdade é que, sobretudo para a população mais idosa, estes animais... queira abreviar, por favor. Estou já a terminar, obrigada. Estes animais são uma companhia, contribuindo para romper o isolamento em que algumas pessoas vivem. Reforçamos assim que é necessário encontrar um equilíbrio entre o respeito pelo bem-estar dos pomos, a higiene da cidade e o bem-estar dos municípios. Obrigada.